Olá, meu nome é Leitiane Ribeiro da Conceição e eu sou doutoranda em Economia Doméstica aqui no Departamento de Economia Doméstica, da Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais. Este trabalho, cujo tema é Gênero e Raça e Interseccionalidade, aportes do feminismo negro e do mulherismo africana, é parte da minha tese de doutoramento, orientado pela professora doutora Daniela Leandro Rezende. A escolha deste tema surgiu através do meu lugar de enunciação, por meio da minha vivência, enquanto uma mulher preta de classe baixa dentro de uma instituição universitária e seguidora do movimento de mulheres negras, que teve aí a sua identidade subalternizada ao longo dos anos, visto que a sociedade sempre me colocava frente a uma visão aí pré-estabelecida do que é ser mulher negra. E aí, então, portanto, o pano de fundo deste trabalho, além dessa minha experiência, é também a história aí das desigualdades sociais na América Latina, que a gente sabe que tem uma dimensão tanto racial quanto sexual que vem se estabelecendo desde o período colonial, produzindo aí marcas culturais, sociais e econômicas que acabam gerando formas de opressão e de classificação social, em especial aí quando se fala de mulheres negras, colocando elas nos piores lugares da pirâmide socioeconômica. E aí, então, para tanto, essa pesquisa teórica, fundamentada em uma leitura crítica da biografia de referência, ela teve como objetivo, então, comparar os aportes de diferentes matrizes teórico-políticas, quais sejam aí o feminismo negro e o mulherismo africano, sobre interseccionalidade, ou sobre a articulação aí entre os distintos marcadores para a produção de desigualdades, aí explicitando tensões, convergências e potencialidades aí, para a prática política. Então, assim, em primeiro lugar, quando se fala aí do feminismo negro, a gente sabe que, historicamente, a literatura ela aponta que os textos surgiram aí nos Estados Unidos durante as décadas de 1970, 1980, e que, as lutas dessas mulheres surgiu tanto pela exclusão delas dentro do feminismo branco tradicional aí, quanto também pelo movimento negro, onde aí nenhum dos dois movimentos dava suporte para o que as mulheres negras precisavam aí, deixando às margens da sociedade. Então, embora as mulheres negras participassem, tivessem uma participação tanto dentro do movimento negro quanto dentro do feminismo branco tradicional, nenhum desses dois movimentos, eles davam suporte para as necessidades das mulheres negras, deixando elas aí à margem da sociedade. E aí, então, neste contexto, o feminismo negro, ele, por meio da interseccionalidade, ele advém aí com esse papel mesmo de desconstruir, essa categoria de mulher universal, que colocava elas em uma categoria única, e também, para abarcar as necessidades dessas mulheres. E aí, isso posto, sabe-se que, embora o termo interseccionalidade ele tenha sido nomeado aí por Gresham no final da década de 80, que utilizou esse termo com a metáfora de intersecções das ruas, como um exemplo de como os múltiplos aspectos das estruturas sociais podem se sobrepor e impactar a discriminação, a gente sabe que tal termo ele tem suas raízes em produções anteriores aí de pensadoras brasileiras, como Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, que já explorava a interação entre essas diferentes formas de opressão, embora aí não utilizassem esse termo em específico. Então, a gente sabe que desde então a interseccionalidade ela tem sido, ela é praxe teórica e ela tem sido cada vez mais mobilizada em pesquisas acadêmicas, tanto nacionais quanto internacionais, que se debruçam aí sobre as desigualdades baseadas nas articulações de marcadores
sociais, né, como raça, classe, gênero, entre outros demais marcadores. E aí a gente sabe também que a centelha, né, para que Crash aí começasse a reconhecer a importância de nomear este termo, interseccionalidade, né, e assim acabar intensificando esse diálogo, né, que envolve aí a interação entre diversas estruturas de poder, né, que contribuem para a opressão da mulher negra, ele originou aí de um processo judicial que a Gresham participou, né, do caso de Crivet versus General Motors, que comparou aí o cruzamento entre as ruas, né, no trânsito, com o cruzamento aí dos diferentes marcadores sociais de discriminação. E aí, então, com essa metáfora, né, a autora, ela acabou trazendo aí o exemplo, como eu já comentei aqui anteriormente, né, como esses múltiplos aspectos, né, das estruturas sociais, eles podem se sobrepor aí e impactar a discriminação. Onde, né, por um lado, a empresa, tais empresas citadas anteriormente, elas falavam que contratavam mulheres, mas essas mulheres, em sua maioria, eram mulheres brancas, né, que atuavam em funções ditas como funções femininas, aí, como funções de secretariados, entre outros. E também, por outro lado, embora tais empresas falassem, né, que contratavam pessoas negras, a maioria dessas pessoas negras eram homens negros, que eram trabalhos ditos como masculinos, trabalhos que exigem força físicas. Então, as mulheres negras, elas ficavam no limbo ali dessas contratações. Então, os marcadores sociais de raça e de gênero que perpassavam por elas acabavam deixando elas ali no limbo. Elas não eram, mesmo elas sendo mulheres, elas não eram contratadas por serem negras, e mesmo serem negras, elas não eram contratadas por serem mulheres. E aí, então, essa representação, ela traz de forma esclarecedora aí a dificuldade, né, que tem em relação aos aspectos socioculturais, econômicos e políticos, que a mulher tem, né, a mulher negra, ela tem que habitar entre esses cruzamentos. No entanto, né, é importante a gente frisar aqui que a gente, embora esse termo interseccionalidade seja esses diversos cruzamentos de opressões, ele não é um simples somatório aí de opressão, né? E também, né, além disso, a gente sabe que, além do feminismo negro, existem outros aportes teóricos também que estruturam aí o movimento de mulheres negras. E aí, um desses aportes, né, que eu trouxe aqui para vocês hoje, é o mulherismo africano, né, que eu vou falar aqui agora, que essa é uma teoria que foi cunhada e teorizada aí pela professora afro-americana Cleonora Hudson, por volta ali da década de 80 também, 1987, né, que coloca aí, tal teoria, coloca as mulheres africanas e da diáspora em uma nova lente, né, para compreender a luta antirracista e a sobrevivência aí do povo negro a partir de uma perspectiva afrocêntrica, né, que coloca assim, né, o mulherismo africano, baseado nessa perspectiva afrocêntrica, ela traz a conscientização do povo negro, né, colocando aí, então, o povo negro como agente no que se refere à cultura, seus saberes, crenças e valores ancestrais e históricos aí, trazendo o povo negro, então, para o centro de suas próprias produções materiais, né, e simbólicas também, em detrimento aí de um paradigma eurocêntrico, né, com o intuito de reorientar esse povo negro dentro da história. Então, ou seja, tal teoria do mulherismo africana, ela lida primeiramente com a fortificação e o empoderamento, ao contrário, né, do feminismo negro, ela lida primeiramente com a fortificação e o empoderamento do povo negro e não da mulher em si. Mas é importante a gente frisar também que isso não significa dizer, né, que tal teoria ela não liga para a situação de vulnerabilidade que a mulher se encaixa na sociedade, né? Então, o empoderamento feminino, né,
para as mulheres negras que são centradas aí na teoria do mulherismo africano, não faz sentido. Uma vez, né, que essas mulheres, elas estariam mais preocupadas com o destino de toda a sua família, né, visto que tanto elas quanto homens e as crianças também são diariamente aí ameaçados e colocados em risco, né, em riscos iguais, pelo que Bento intitula aí de branquitude. Então, tal teoria, ela vem argumentando que as mulheres negras, elas estão muito mais próximas dos homens negros do que das mulheres e homens brancos aí, devido à opressão racial. Então, assim, né, ao passo que o feminismo negro enfatiza a necessidade de reconhecer a experiência específica das mulheres negras, né, marcada aí pela articulação entre a opressão de gênero, raça e classe, o mulherismo africana, por sua vez, destaca a centralidade aí da comunidade e também da família na construção da identidade, né, e do empoderamento das mulheres. Essa corrente, ela ressalta a importância de outros eixos de poder também, como o colonialismo, a espiritualidade, durante aí a compreensão dessas desigualdades. Então, assim, em outras palavras, alguns autores, né, como a Cleonora, ela vem reiterando aí que tanto o feminismo negro quanto o feminismo quanto o mulherismo africana, elas reconhecem essas teorias, elas reconhecem os problemas de gênero da sociedade como questões críticas a serem resolvidas, né? No entanto, ainda que as mulheres negras superem o sexismo da sociedade, o julgo, né, do fator racial recairia sobre elas, então, colocando elas em um lugar de subalterno na sociedade. E aí, então, neste sentido, né, a gente pode inferir que, embora essas duas perspectivas tenham o mesmo objetivo final, elas implicam em estratégias políticas diferentes, né? O mulherismo, ele aparece aí como um movimento pautado no coletivo, onde a mulher se enxerga como parte de uma comunidade negra, e não como um ser aí individual, como no caso do feminismo negro. Apesar que, embora também o feminismo negro traz autoras, né, como Hooks, que fala que o feminismo é para todo mundo e defende a questão da família também. Então, né, isso posto, a gente, considerando esses dois aportes, a gente sabe que a ênfase desses dois é dada em questões como articulação entre gênero, raça, classe, a relação entre indivíduo, família, comunidade, entre também outras relações de poder relacionadas, né, a temas como subjetividade e também como colonialismo. E a gente sabe que existem, né, convergências, né? Apesar das tensões, existem convergências e potencialidade entre essas duas teorias, pois é possível estabelecer, né, aproximações entre o feminismo negro e o mulherismo africano, né, apontando aí para um projeto de emancipação que articule aí diferentes aportes teóricos. E, além disso, também ambas correntes, né, elas compartilham aí com a preocupação e com o impacto do colonialismo aí e da diáspora africana, né? Bem como também busca, né, a valorização da ancestralidade como aí um elemento fundamental, né, para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. E aí, né, partindo aí agora para as considerações iniciais, né, a gente chega à conclusão de que a análise realizada, né, ela indica que há tensões, né, entre o feminismo negro e o mulherismo africana, relativo à articulação entre raça, gênero e classe, bem como divergências associadas ao papel do indivíduo, da família e da comunidade aí na construção de uma sociedade mais justa. Mas também, né, há convergências e potencialidades também entre essas duas teorias, e que, além disso, categorias, né, como o colonialismo, a diáspora e a ancestralidade, elas também recebem diferentes ênfases entre as duas correntes, apesar de existirem em ambas, né? O que aponta aí para
distintos projetos políticos, né, a partir dessas duas matrizes. Sendo assim, né, é também possível estabelecer, como eu disse, aproximações entre as mesmas, que aponta aí para um projeto de emancipação complexo, né, que pode articular diferentes aportes na organização da reflexão e das práticas políticas. Bom, essas daqui foram algumas das minhas referências bibliográficas que eu utilizei na escrita deste resumo, e eu gostaria de agradecer pela atenção. Muito obrigada.